Graças a Deus. Os irmãos de pé, todos orando pela vida do pastor Francisco, que vai nos trazer a palavra de ensinamento dessa noite. Pai bendito, Deus de maravilhas, uma vez mais, estou na tua presença, Senhor, para te pedir, meu Pai, aleluia, meu Deus amado, meu Deus querido, pela vida do teu servo, a vida do pastor Francisco, Senhor, nessa noite, Pai. Que tem, Senhor, meu Pai amado, meu Deus, foi incumbido, Senhor, de nos trazer a palavra, o ensinamento desta noite. O meu pedido é, meu Senhor, o pedido da igreja, do teu Espírito Santo, Pai, possa se apossar dele, dar entendimento, dar sabedoria, usar ele, como sempre o Senhor, Pai, tem usado. Guarda o seu lar, sua família e os seus projetos nesta noite, Pai, em nome de Jesus e graças a Deus. Obrigado, irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Graças a Deus, parabenizo o irmão Juca, né? Pelo filhinho, né? Mais um presente. Graças a Deus que Deus possa, e Ele pode sempre multiplicar a alegria, a saúde, né, que nós precisamos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, só para nós termos uma base do que, no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. Glória a Deus, a gente vai ler o texto. Os irmãos conhecem essa literatura no capítulo 5. Já ouviu muitos pregarem, muitos ensinarem. Eu gostaria de contar com a atenção dos irmãos para aprendermos juntos nesses momentos, nesses minutos que nós temos para, com a ajuda do Espírito Santo, aprendermos. Então o capítulo 5 diz: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar só? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo ficou só, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito te levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que ele disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: já está são, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quem gosta de Bíblia?
Levanta a mão. Eu gosto. Glória a Deus. Então, aqui essa passagem, o versículo 1, diz que depois disso havia uma festa entre os judeus. E eu gostaria de falar sobre esse ensino, sobre um tema, o que não podemos perder. Não podemos perder a essência da vontade de Deus. Qual é a essência da vontade de Deus? Qual é a essência da vontade de Deus? Então nós vamos pontuar esse primeiro versículo. Eu aqui peguei esse texto como pretexto para falar sobre esse tema, né? Eu não vou falar sobre o capítulo 5, os irmãos conhecem aqui o capítulo 5. Nós lemos aqui, né? Então nós vamos pegar esse versículo aqui. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém para adoração. O povo hebreu tinha várias comemorações festivas dadas por Deus. Algumas festas comemorativas que celebrava nessa festividade, se comemorava alguma ação de Deus. Por exemplo, entre todas as festas, uma delas que vou citar é a Páscoa. A Páscoa, ela representava aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Libertação. A Páscoa representava a libertação do povo de Israel do Egito. Então, como lembrança pedagógica, para que o povo nunca esquecesse que eles tinham sido escravos no Egito, então Deus instituiu a festa da Páscoa no primeiro mês do calendário judaico, hebraico, Abib. No dia 15 de Abib era a Páscoa. A Páscoa representava a libertação do povo do Egito. Esse dia também era tipologicamente representando a figura de Jesus Cristo, né? Então, mas nós vamos falar sobre a essência, aquilo que não podemos perder, a essência do amor de Deus. Porque essa festividade, naquela primeira comemoração, estava muito fresco na mente deles toda a escravidão do Egito. Mas essa festa foi uma instituição que ela teria que continuar nos filhos dos filhos e em toda a geração, para que os filhos dos pais e os filhos dos filhos também aprendessem que eles tinham sido escravos, para sempre reconhecer Deus como um grande libertador. Aquela festividade tinha esse ponto na sua essência. Você não sabe o que é essência? Quem sabe o que é essência? O que é essência, irmão? O que é essência? É isso mesmo, quando se fala de perfume. Mas o que é essência? Essência da família. O que é a essência do cristianismo? O que é a essência? A essência, como o irmão falou no caso do perfume, é o perfume, é o cheiro. Porque embora o perfume tenha outros ingredientes que compõem o perfume, que é o álcool, outros derivados, mas se não tiver um perfume que é a essência, ele deixa de ser perfume. Então podemos dizer que a essência é a base principal que não pode deixar de existir. Então Deus aqui na Páscoa aqui, eles tinham que ter
o reconhecimento da essência da libertação, da gratidão, do reconhecimento da libertação do Egito. Olha, se você é uma pessoa que está preso e você é liberto, você é agradecido por isso. Suponhamos que depois, na sua geração, o seu filho que está vivendo fala: eu reconheço, eu dou graças a Deus também por meu pai ter sido liberto. Mas e o filho do seu filho que nem conheceu o seu avô? Então essa essência, essa festividade é para que eles nunca perdessem a essência do amor. Outra festa que Deus instituiu foi as festas da expiação, que era o dia em que todos os pecados eram encobertos, absolvidos, e a nação se sentia purificada através daquele sacrifício do dia da expiação. Por que eu estou falando de festa aqui dentro desse texto? Os irmãos vão entender, afinal nós estamos ensinando. E eu, quando eu ensino, eu quero passar algo que os irmãos saiam daqui dizendo: aprendemos alguma coisa, não é? Porque se eu, como professor, não passar e os irmãos não entenderem o que eu estou falando, eu vou me sentir bem aquém da expectativa de ser aquele que está ensinando alguma coisa dos irmãos. Então a essência é algo principal, né? Por exemplo, qual é a essência de um arroz? É o sabor, é o sal. O sal, né? Principalmente o sal. Pode ter alho e tal, mas se não tiver o sal. Então a essência, para os irmãos entenderem, é a base, é o principal. Não pode perder a essência. Muito bem, festa da expiação, a festa da colheita. A festa da colheita era dar graças a Deus quando eles traziam as ofertas da colheita. As ofertas da colheita era farinha, eles faziam pão levedado, ofereciam ao Senhor, né? Como gratidão por o Senhor ter dado chuva, ter dado tempo favorável para que eles colhessem. Então todas essa festa estava em primeiro lugar um agradecimento a Deus. Essa é a essência. Coisa que Deus nunca queria que eles perdessem, era a empatia. Os irmãos sabem o que é empatia, porque eu tenho falado, os irmãos têm que saber. O que é empatia? Os irmãos sabem o que é empatia? E senão, por causa dessa palavra, vai comprometer o que os irmãos não vão aprender. Empatia. Quem pode me ajudar? Empatia. Antipatia. Empatia. Antipatia. Vai lá, irmão. Pode falar. Não, estou falando empatia. Antipatia é que você não gosta, você não se coloca no lugar daquela pessoa. Empatia é que você tem cuidado daquela pessoa, você se coloca no lugar daquela pessoa, você tem empatia, você se coloca na situação daquela pessoa, você sofre com aquela pessoa, você sente a tristeza daquela pessoa, você sente a dor daquela pessoa. Isso é empatia. Eles nunca deveriam perder a empatia, porque a empatia está na essência do amor. Então, a festa das primícias era um reconhecimento a Deus. Tudo, o povo de israelita era um povo festivo. Essa festividade sempre tinha a ver com Deus. No primeiro momento lá atrás, essa essência estava presente. Mas com o passar do tempo, essa essência foi ficando para trás. Porque é muito fácil fazer-se a festa
indiferente com outros que está com dor. Com o tempo, a essência do amor foi se perdendo. Veja bem que é coisa séria o que eu estou dizendo. Com o passar do tempo, a pessoa aceita Jesus, crê em Jesus, ele vem para a igreja, ele quer encontrar os irmãos, ele quer louvar a Deus. Com o passar do tempo, ele continua vindo, mas ele vai perdendo esse prazer, essa essência. A liturgia se mantém, mas a essência se perde. Porque é fácil manter a liturgia, agora é difícil manter a essência. É fácil celebrar a Páscoa, por quê? Porque vamos para Jerusalém, todo mundo se encontra em Jerusalém, é dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebração, é dia de comida, é dia de bebida. Voltando para o texto, depois disso havia uma festa de judeus, Jesus subiu a Jerusalém para adoração. Veja bem, depois disso havia o quê? Uma festa. Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, aqui no tempo de Jesus, continuava-se as festas da Páscoa, celebrada lá na saída do povo de Israel do Egito. Se celebrava aqui também o dia da expiação, se celebrava também o dia do Pentecoste. Os irmãos sabem o que é Pentecoste? Quem sabe? Quem não sabe? O que é Pentecoste? Alguém pode dizer? Pentecoste era a festa, terminava com a festa da colheita. A palavra Pentecoste, ela não existia lá no tempo do povo saiu do Egito, porque a palavra Pentecoste é uma palavra grega. Essa palavra aí era 50, quer dizer 50 dias depois da Páscoa. A palavra penta é 5, né? O Brasil é 5 vezes, penta é campeão. Pentecoste, né? 50 dias depois da Páscoa se celebrava essa festa de Pentecoste, que era um resumo e a continuidade da festa das primícias. Terminava uma festa e começava outra, então era assim. Era a festa do Pentecoste, festa da alegria. 50 dias depois que o povo saiu do Egito, no Monte Sinai, eles receberam a lei. Então, o dia de Pentecoste, lá no passado, representava a instituição dada ao povo, né? Para nós aqui, né, ligou-se ao dia de Pentecostes a descida do Espírito Santo e criou-se uma palavra, povo pentecostal, para divergir daqueles que não aceitam os dons espirituais como sendo atuais. Então tem os pentecostais e os não pentecostais, né? Apenas é uma ligação do termo para o dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, né? Mas veja bem, aqui tem bastante tempo, ainda bem, glória a Deus, vai dar para falar bastante. Essas festividades aqui era sempre para Deus em primeiro lugar. Qual é o primeiro mandamento do decálogo? Vocês não sabem o que é decálogo, irmãos? Já ouviu essa palavra? Decálogo. 10 mandamentos, olha, glória a Deus. Os 10 mandamentos do Velho Testamento, decálogo, 10, né? Então, quando Deus deu esses 10 mandamentos para o povo, o primeiro mandamento é a Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que se adora ou que se ama mais do que a Deus é uma idolatria. Se torna uma idolatria. É uma idolatria. Tudo aquilo que se ama mais do que a Deus, né? Então se torna uma idolatria. Então, para evitar a idolatria, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem? Qual é o segundo mandamento?
Jesus o próximo. O primeiro mandamento a Deus e o segundo mandamento ao próximo. Deus deu esse mandamento lá para o povo de Israel, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o estrangeiro, porque estrangeiro fosse na terra do Egito. Amarás o teu irmão, né? E a festa das primícias, que era a festa da colheita, que eles colhiam, né? Até o Salmo diz assim: os campos cobrem-se de rebanho e os vales vestem-se de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. Então os hebreus, quando iam na colheita, eles trabalhavam todo cantando, colhendo, malhando trigo, tudo feliz pela prosperidade, dando graças a Deus por chuva, graças a Deus porque os inimigos não tomaram deles, quando eles estavam, né? O Isaías, no capítulo número 9, ele usa como figura de alegria a colheita, porque não tinha uma alegria mais expressiva para representar a presença do Cristo. Todos se alegrarão perante ti como se alegra na ceifa, e todos se exultarão como quem se reparte o despojo. Porque a alegria também deles era quando ia na guerra, além de vencer os inimigos, ainda trazia os despojos presentes, né? Então tudo era motivo de atribuir a Deus, mas o próximo não podia ser esquecido. Mas aqui em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado Hebreu, Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, reciclados, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia ali em certo tempo e agitava a água. O primeiro que ali descia sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: quer ficar bom? E ele disse: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Quando a cidade de Jerusalém foi reedificada, a cidade de Jerusalém tinha muitas portas, no mínimo 12 portas, para cada tribo uma porta. Essa porta das ovelhas aqui, no tempo de Jesus, era uma porta que todos evitavam de entrar. Sabe quando você quer fugir da responsabilidade? Não quer ficar com peso na consciência, e você se desvia para não fazer, para não falar: não, eu não vi. Faz que nem o sacerdote na parábola de Jesus, né? Só que lá ele viu, passou de largo. O levita também viu e passou de largo. Aí Jesus pega o samaritano. Jesus causava. Mas Jesus, ele vai entrar em Jerusalém pela porta das ovelhas. Talvez aqueles que estavam na mesma cidade, festejando, enquanto em Jerusalém, uma cidade pequena na época, né? Hoje tem a Jerusalém nova, né? Mas a Jerusalém, a velha Jerusalém, enquanto no lugar a turma estava todo festejando, alegre, feliz, lá na porta das ovelhas, no tanque chamado Hebreu Betesda, pessoas ali abandonadas pela família, que era religiosa. Pessoas ali abandonadas pela religião. Eles estavam comemorando a libertação, mas não tinha mais a essência do amor. A religião passou a ser um aglomeramento de pessoas, cada um interessado no seu bem-estar pessoal. É como nós vemos em algumas denominações, enquanto a pessoa está bem, está tudo bem. Quando ele tiver problema, ele se acha só e abandonado. Ele se acha só e abandonado.
Mas Jesus entra pela... Olha o que esse homem fala: Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada. A demanda era grande, porque era só um que curava, era só um que sarava. Imagine aquele lugar, pessoas ali de todos os tipos de doenças incuráveis na época, aglomerado ali, cada um querendo ser curado. Aquele que tinha mais possibilidade chegava mais rapidamente ao tanque. Esse homem era paralítico, esse homem, ele dependia de alguém. Mas ele fala assim: eu não tenho homem algum. 38 anos antes de Jesus nascer, aquele homem estava ali. Antes de Jesus nascer. Mas enquanto isso celebrava a festa da Páscoa, o povo estava tudo alegre, feliz. Mas enquanto no lugar à parte, pessoas sofrendo, abandonado pela religião. A essência daquilo que Deus não queria que eles perdessem na pedagogia da celebração das festividades foi perdida e ficou no tempo somente com a liturgia. Irmão, a liturgia é fácil. A liturgia é fácil. É fácil a liturgia. Difícil é a essência da liturgia, a essência da presença, a essência do amor, a essência da vontade de Deus. Embora essas festividades representavam a Páscoa, a libertação, aquele homem estava preso ali pela impossibilidade de alguém estender-lhe a mão. Embora a festa das primícias, que era, veja bem, sempre como Deus estava trabalhando para que o povo não perdesse a essência, para que não ficasse somente aquilo que nós chamamos hoje, e precisaria até explicar isso, de religião. Porque no princípio, na etimologia, os irmãos sabem o que é etimologia? Etimologia é a origem de uma palavra, é a definição. Existem palavras que são derivadas de outras. Etimologia é aquela palavra primitiva que nasce, é a raiz de uma palavra. Não tem uma outra palavra, ela é a raiz. A palavra religião, em latim, significa religare, ou seja, ligar de novo. Ligar de novo. Quando se trata da obra da salvação, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo através do Evangelho genuíno, e ele se converte, ele nasce de novo, e ele liga de novo a Deus, porque ele estava desligado de Deus, destituído da glória de Deus. Agora ele é ligado, né? Mas falando agora da forma pejorativa, legalista, da liturgia sem a essência, é a religião que não liga o homem a Deus, liga tudo menos a Deus, liga ao comprometimento da liturgia, liga ao comprometimento do pertencimento a alguma coisa, menos a Jesus. Você sabe por que Jesus foi a maior oposição que existiu para aquilo que eles diziam que era o decálogo, a lei, a Torá? Jesus foi a maior oposição. Jesus foi um contraste de tudo. Jesus batia de frente, porque aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles pregavam, estava totalmente contrário à sua lei, da essência e do amor. Totalmente contrário. Jesus, poucas vezes, a maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia. Jesus nasce na Galileia. Ele nasce lá em Nazaré. Na verdade, ele nasce em Belém, mas ele vive na Galileia. Ele vive em Belém. Ele vive em Cafarnaum. Ele vive em Nazaré. Ele só nasce em Belém. Jesus, como um bom judeu, ele ia nas festas.
Pelo menos a gente vê Jesus pelo menos indo algumas vezes, não faltando na festa da Páscoa, como qualquer um judeu. Mas Jesus sempre ia para causar. Poucas vezes a gente vê ele no templo, mas quando ele está no templo, ele está causando. Quando ele está no templo, ele está metendo chicote no povo. No povo não, na liderança, que já estava distante, muito distante. Fizeram da casa de Deus casa de negócio. A razão daquele ajuntamento por parte da maior elite não era a festa em si, o significado da festa em si, a essência da festa em si, não, mas era o dinheiro da venda das pombas, era o dinheiro da venda das pombas, dos gados, dos bodes, dos carneiros, que fazia ali um tipo de moeda de câmbio. E Jesus pega um azorrague e expulsa, derruba as mesas dos cambistas. O que Jesus não faria hoje em muitas denominações. Jesus não teria a oportunidade de falar nas igrejas hoje. Jesus não teria a oportunidade de pregar na igreja hoje se ele pregasse e falasse alguma coisa que eu estou falando aqui muito por baixo. Jesus não teria a oportunidade para falar. Jesus lá falava na sinagoga, quando lhe dava oportunidade. Mas Jesus sempre está causando. Jesus sempre está contradizendo. Mas por quê? Porque ele não pode concordar com a mentira. Ele não pode concordar com... Porque ele é a própria essência. Ele é o amor de Deus. Jesus Cristo é o amor de Deus, Jesus Cristo é a revelação de Deus, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo é a imagem de Deus, é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, ele não poderia concordar. Jesus, ele não fazia média com ninguém, ele pregava a verdade. E quando alguém estava no caminho certo, certa vez, ele pergunta para um e esse falou assim: qual é o grande mandamento? E a pessoa responde: o grande mandamento é obedecer a Deus e amar o próximo. E tudo isso, o cara falou, é maior do que todos os sacrifícios. Jesus falou para ele: ó, você não está longe do reino do céu, não. Você não está longe, não. Você está começando a entender. É isso mesmo. Valorizando muito a liturgia, né? E esquecendo, ou nem mais sabendo disso, da essência do amor de Deus. Eu fico preocupado. Eu sei que é um cumprimento bíblico. É um cumprimento. Eu posso ver tudo, não me escandalizo nunca. Eu sei, eu me escandalizaria se eu não visse, sendo que Jesus já falou que haveria. Mas Deus dá para nós o diagnóstico e a raiz da onde o negócio começa a tomar corpo, né? A tomar corpo de apostasia. O último sinal da volta de Jesus, irmãos, será a apostasia. Os irmãos sabem o que é apostasia? Apostasia é deixar de Cristo. Deixar de Cristo hoje não é mais sair da denominação. Antigamente, até hoje muitas pessoas falam, eu já estou corrigindo essa maneira de falar, o irmão não foi mais na igreja, ele não foi mais na denominação, ele não foi mais na denominação. Tem alguns que até que não vai não ir mais mesmo, ele está enxergando alguma coisa. O que ele não pode é ficar sem Jesus Cristo.
Jesus Cristo é mais do que tudo. Jesus Cristo é mais do que grupos fariseus, saduceus. Jesus Cristo é maior do que os herodianos. Jesus Cristo é maior do que denominação. Jesus Cristo é maior do que igrejas com vitrais. Jesus Cristo é maior do que igreja feita de mármore. Jesus Cristo é maior do que igreja cheia de riqueza. Jesus Cristo é muito mais do que isso. Salomão lhe construiu um templo magnífico de uma avaliação 80 bilhões de dólares hoje na avaliação. Se calcula por baixo. Naquele primeiro momento, a essência estava ali. Irmão, se a essência estiver, o culto sem a presença de Deus é uma perda de tempo. O culto sem a presença de Deus é uma perda de tempo, é apenas uma liturgia. O ensino sem a presença de Jesus é uma perda de tempo, é apenas... Então o meu coração tem que estar no Senhor, na minha vida, no meu ir, no meu voltar, no meu deitar, no meu levantar, no meu trabalho, porque o meu Deus está comigo. Ou Ele só se apresenta quando eu venho aqui? Quando se faz, é um perigo se tornar, baratear, ficar carne de vaca. Se baratear, fica muito barato. Uma coisa que se faz toda hora, vai se perdendo a essência. Quando você tem vontade de comer uma comida, porque faz muito tempo que você não come. Agora você come todo dia aquilo lá, você vai ficar enojado daquilo. Então a coisa tem que ser com qualidade. E a maior qualidade é a presença de Cristo. Não fazer por fazer. Eu não quero pregar para pregar. Eu não quero pregar para fazer movimento. Movimento denominacional, religioso e que não traia conteúdo para estruturar os irmãos. Hoje eu estive no velório. O pastor André, quem conhece o pastor André da igreja Plenitude? Plenitude tem mais de 1000 membros. Perdeu a esposa. A esposa estava 40 dias internada com coronavírus. Melhorou do coronavírus e os sintomas que ficou matou. Estava lá no velório. O pastor perdeu a esposa. E eu estava observando quantas pessoas que não estão preparadas, eu não estou falando do pastor, quantas pessoas que não estão preparadas para este momento da vida, e que a nossa vida se prepara na nossa vida de essência, com a palavra de Deus, nós estruturando o Evangelho dentro de nós, dentro de você, irmão, para na hora, porque se estão transformando, denominações estão se tornando verdadeiros teatros de apresentações de cânticos, apresentações de pregações, que não tem conteúdo nenhum para fortalecimento da alma, né? Então nós pegamos aqui uma história, um texto, não é uma parábola, né? Jesus, ele entra pela porta das ovelhas. A pessoa, Jesus vai à festa, ele entra pela porta das ovelhas. Este homem, há 38 anos, precisando de um auxílio, mas o povo santo está ali. O povo santo está ali. O povo religioso está ali. Mas não fazem nada, porque está cada um olhando para si mesmo.
Cada um olhando para si mesmo. A maior essência da igreja evangélica, que nós chamamos assim, a maior essência da igreja evangélica, desde a igreja primitiva, foi a pregação para a salvação de almas. O avivamento na Inglaterra, por salvação de almas. O avivamento que aconteceu na Rua Azusa, pelo Espírito Santo, promoveu pessoas para pregar para a salvação de almas. Então, onde saíram os missionários que foi para o mundo todo, inclusive no Brasil. Mas nos países onde esses homens se levantaram no século VIII, XVIII, esses países morreram. Igrejas fechadas. Aquelas que permanecem como mais um banco ou um clube social, e se perderam toda a essência do amor. Sabe qual é o amor? O amor de almas, o amor ágape, o amor que olha para a pessoa perdida, para a pessoa travada, para a pessoa aleijada, para a pessoa cega. Jesus, ele entra pela porta das ovelhas, Jesus, ele vai sempre entrar. O irmão leu aqui, aquele texto lá é uma parábola. Pouca gente sabe que é parábola, está escrito que é parábola no próprio texto. Aquele que não entra pela porta no corral das ovelhas é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta, esse é o pastor. Jesus contou essa parábola, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Veja bem que a maior parte dos ensinamentos de Jesus é confronto. É confronto. Se Jesus estivesse hoje aqui, eu estou falando aqui no mundo, em carne e osso, porque hoje ele adquiriu um nome tão especial, as pessoas amam tanto Jesus, né, irmão? Ai, como eu amo Jesus! Ele só ama Jesus. Ele não ama o próximo, ele não tem empatia, mas ele ama Jesus porque não vê. Ama Jesus. Ele ama Jesus e não ama o irmão. Jesus, ele era provocador. Jesus conta uma parábola para falar da religião. Parábola do filho pródigo, ele está falando da religião. Parábola da dracma perdida, ele está falando da religião. Parábola da ovelha perdida, da religião. A parábola do mundo samaritano, da religião. Aí ele fala, olha, o príncipe vem. Qual é o grande mandamento? É um monte de competidores, está me dando nojo. Existe um monte de... aquele prega melhor, aquele lá prega. O outro lá prega, vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. No gospel tem umas que canta que chega a perder até a goela para dizer que tem um vocal mais alto do que a outra. E o hino é sempre, você vai ter vitória, Deus está, você vai ser rica e é sempre para você. É a teologia do gato e do cachorro. Aí Jesus fala, olha, o cara, quem é meu próximo? Pensando que Jesus ia falar, eu sou o próximo, tem que me amar. Aí Jesus, ele falou, descia de Jerusalém, um sacerdote, alguém caiu na mão do salteador, descia de Jerusalém o sacerdote, e vendo passou de largo. Depois um levita, aí depois um samaritano. Você quer ver provocar a ira da pessoa? É você falar bem de alguém que ela não gosta. Fala bem. Só para provocar, você finge que não sabe e começa a falar bem daquela pessoa que ela não gosta. Ela fica endemoniada. Fica endemoniada.
Aí Jesus falou assim: mas um samaritano, vendo, moveu de íntima compaixão por ele, colocou na sua cavalgadura, levou para uma estalagem, deu ali o dinheiro e falou ainda: se gastar mais na volta ali. Qual você acha que foi o próximo daquele que caiu na mão do soldador? O cara falou: o cara, ele nem fala o nome de samaritano, né, porque eles odeiam tanto o samaritano. Ao zelo da liturgia, o zelo da liturgia, o zelo da liturgia é maior do que Deus. Tem pessoa que valoriza tantas coisas, que esse lugar aqui tem que ser mais sagrado do que eu. Eu tenho que ser mais santo de qualquer coisa aqui. Que madeira. Bom, Deus habita aqui? Deus habita aqui. Deus habita aqui? Deus habita aqui? Quando você for embora, Jesus tem que estar junto com você. Tem um prédio. O senhor adora tanto prédio. E se incrementar ele. Eu, quando me converti, graças a Deus que me converti mesmo, a irmã não dava a paz do Senhor para mim. Eu era do Brasil para Cristo, uma igreja que a turma lá jogava pedra, e a igreja era um salãozinho, ela era da mármore, né? A igreja dela era tudo de mármore. Ela não dava paz do Senhor para mim. Aí eu vi alguém conhecido meu ia casar e me convidou. Aí eu fui no casamento. Ela também estava lá. A hora que ela me viu, veio dar a paz do Senhor para mim. E eu falei: glória a Deus, a irmã voltou para Jesus? Olha, que misericórdia, irmão. Eu não estava desviada. Falei: mas a irmã passa por mim, nunca dá a paz do Senhor, por que está dando agora? Nossa, essa irmã ficou com uma vergonha. De longe depois dava a paz do Senhor para mim. Apesar de que essa paz não é paz, né? Até a paz, quando não existe essência, não é paz, irmão. A paz é a presença de Cristo na vida, sabe? A presença de Cristo na vida. Então, o que eu estou terminando aqui? A essência do amor, da empatia, daquilo que Deus quer que nós celebramos, né? A nosso culto, a nossa reunião, ela não pode, com o tempo, perder a essência, senão vira um vício. Eu não posso deixar de ir. Né? E outros pensam: olha, se eu não for, Deus não vai estar comigo. Meu Deus, que pobreza, hein? Que desgraça, que é uma falta de graça. Então Deus tem que estar comigo, Ele está comigo, porque eu quero estar com Ele, eu quero conversar com Ele, eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender com Ele, eu quero louvar Ele, eu quero pensar nele, eu quero entender mais sobre Ele, porque eu dependo dEle. Que a gente não pode perder, irmãos? Que nós aprendemos que não podemos perder? É a essência do cristianismo, né? Porque se nós perdemos isso, a religião não nos liga a nada. Esse tipo de religião não liga nós a nada, né? Que nós possamos conservar a essência do cristianismo primitivo no nosso coração. Tomar cuidado com as renovações, tomar cuidado com os vícios, com os costumes. Estou falando vício de fumar e beber, não. Vício de vir por vir, fazer por fazer, e se justificar por ter ido a Jerusalém celebrar a Páscoa, mas não estava nem aí para aqueles que estavam à margem, sofrendo e dependendo. Então a religião é aquela que liga nós a Deus, para que através de nós outros possam ser ligados também, mas é só através da essência do amor a Deus verdadeiro, aquele amor primitivo, aquele amor que Deus não queria que eles perdessem, e por isso deu essas festas, para que eles não perdessem a essência do amor. Nas festas das primícias, como eu estava falando para terminar,
que era a festa da colheita, Deus ordenou assim, ó, quando vocês colherem o vosso campo, deixai os rabiscos, os cantos da lavoura. Quando vocês chacoalharem as vossas oliveiras, não voltem a recolher aquelas que não caíram, deixa para os pobres e para os estrangeiros. Deus estava numa ideia, ensinando para que eles não perdessem o reconhecimento daquilo que eles também um dia eram, que foi grandemente beneficiado e libertado por Deus. Que nós possamos nunca esquecer, se é que realmente nós temos essa experiência da onde nós estávamos e da grande libertação que Deus nos deu, e divulgar isso para outras pessoas, que Jesus é o libertador, né? Que Jesus é o Salvador, e um dia todos nós compareceremos perante Ele. Amém. Então vamos se colocar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos que nós aqui estivemos, falando da Tua palavra santa, maravilhosa, que Tu nos ensina, Pai, através da Sua palavra, a ter um coração, Pai, voltado, Senhor, pelo amor, pela misericórdia, reconhecer, Pai, que esse amor demonstrado, vivido, Senhor, e manifestado através de sua morte na cruz, ó Pai, é para que possamos também ter misericórdia, ter amor, ó Pai, arrebatando alguns, ó Pai, que estão perdidos neste mundo, Senhor, para que possam encontrar contigo nessa festa de alegria, nessa festa de comunhão, nessa festa de libertação, nessa festa, Pai, como Tu disse, haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esses irmãos que estiveram ouvindo a Sua palavra, que o Espírito Santo possa, meu Pai, alicerçar isso nos corações dos Teus servos, para a glória do Teu nome. Amém. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo esteja sempre conosco, e todos nós dizemos amém. Você, meu querido, Deus que abençoe, viu? Glória a Deus.